Certo, vamos desempacotar isso. Boas-vindas a essa exploração aprofundada. O foco de hoje recai sobre um material que, olha, é incrivelmente denso. Muito denso. É daquele tipo que dá um verdadeiro nó na cabeça, sabe? Mas que, ao mesmo tempo, traz uma clareza que chega a ser libertadora. Nós vamos investigar uma tese de doutorado fascinante, escrita por Otávio Maciel. Sim, é um trabalho brilhante. E o nosso objetivo, a nossa verdadeira missão nesta análise de hoje, é desvendar os mistérios de uma parte bem específica dessa tese. É o capítulo 1 do título 1. Exatamente, a gente vai focar bastante nisso. E nós vamos fazer isso com uma atenção quase cirúrgica à seção 10, que carrega um título que parece saído de um filme de ficção científica acadêmica. Chama Materialismo Especulativo 4, Signo Esvaziado de Sentido. É um título que já assusta um pouco de cara, né? Assusta muito. E a ideia aqui é ajudar as mentes curiosas que acompanham essa exploração a compreender um conceito filosófico que é pesado. Como podemos pensar sobre a realidade de forma puramente objetiva? Como a gente pode olhar para o universo livre daquela bagagem pesada da interpretação humana, usando o que o filósofo Quentin Elassou chama de signos esvaziados de sentido, ou simplesmente signos dem. Que vem do inglês, né? Devoid of meaning. Isso, perfeito. Lendo a tese, eu percebi que a filosofia moderna, por muito tempo, parece ter ficado presa numa armadilha, sabe? Um dilema gigantesco chamado correlacionalismo. Ah, o famoso correlacionalismo. E confesso que achei esse conceito fascinante, porque basicamente é a ideia de que nós nunca temos acesso ao mundo em si mesmo, apenas a relação entre o pensamento humano e o ser. Se conectarmos isso a um panorama maior, a tese de Maciel nos mostra que o correlacionalismo não é só um pequeno detalhe técnico debatido em corredores empoeirados de universidades. Não é só papo de acadêmico. De jeito nenhum. É, na verdade, uma atitude metafilosófica que se entrelaça com o próprio projeto da modernidade e, de forma muito crítica, da colonialidade. E isso é crucial para entendermos o peso do que a gente está discutindo aqui. Tá, e como essa colonialidade entra na história? Então, a modernidade, segundo a análise profunda que a tese faz, baseada em autores decoloniais, ela opera como um projeto de colonialidade que tenta monopolizar a produção de sentido. Monopolizar o sentido. Isso. O correlacionalismo é, por assim dizer, o motor filosófico desse problema todo. Ele dita, de forma bastante limitante, que nada existe fora da nossa percepção, da nossa linguagem ou das nossas relações sociais. É como se a gente se colocasse no centro absoluto do palco, né? Aí a gente acende todos os holofotes em nós mesmos e decreta, tipo, olha, se a minha luz não bater naquilo lá no fundo do palco, aquilo simplesmente não existe. Perfeita analogia. É uma visão onde o universo inteiro precisaria de uma espécie de tradução humana para ser considerado real, não é? Exato, exato. A colonialidade, nessa leitura que a tese propõe, não se resume apenas a invadir territórios físicos ou subjugar povos. Ela invade a própria textura da realidade. Nossa, isso é forte. É muito forte. Ela decreta que tudo que está fora do alcance do pensamento humano ou não importa ou simplesmente não existe. É o que a tese chama de matéria antrópica. Matéria antrópica. A crença de que a continuidade da realidade é, no fundo, feita de correlatos que foram absolutizados pelo ser humano. A gente acaba reduzindo a vastidão do cosmos àquilo que a gente consegue experienciar. E aí que a leitura dá uma guinada que eu achei sensacional. Porque a tese introduz a rota de fuga que foi proposta por Quentin Elassou. A grande sacada dele. Sim, e a saída que ele encontra para escapar dessa prisão do pensamento humano é algo de que muita gente tentou fugir na época da escola. Deixa eu adivinhar. A matemática. A matemática. O texto aponta que Elassou escolhe a matemática como a ferramenta definitiva para acessar esse mundo independente de nós. A tese usa um termo bem carregado aqui, dizendo que a linguagem matemática é capaz de formular juízos deuteroabsolutórios. Uma palavra de peso. Eu confesso que precisei reler essa parte algumas vezes, viu?
O texto define isso como propriedades independentes no que tange ao humano, que não implicam nenhuma necessidade ontológica. Dá para traduzir isso de uma forma mais visual para quem está tentando visualizar esse conceito agora? Com certeza. Para traduzir isso de forma mais visual, imagine que, por algum evento cósmico absurdo, a humanidade inteira e qualquer outro ser pensante desapareçam amanhã. Ok, todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. O juízo deutero-absolutório é a propriedade da matemática que garante que as relações físicas e estruturais do universo vão continuar operando. 2 mais 2 vai continuar sendo 4. A gravidade não vai tirar folga. De jeito nenhum. A gravidade vai continuar curvando o espaço-tempo segundo certas equações geométricas, mesmo sem absolutamente ninguém lá para fazer a conta ou se maravilhar com isso. Faz todo sentido. Não há nenhuma necessidade ontológica de uma mente humana para que a estrutura matemática da realidade exista e opere. A matemática consegue falar sobre o que está lá, sabe? Sem precisar que a nossa mente crie, sustente ou valide esse lá. Entendi. E isso se conecta com a famosa pergunta, né? So what? Ou seja, e daí? Qual é a implicação prática dessa frieza calculada da matemática? Lendo sobre isso, a impressão que dá é que a matéria, sob essa ótica materialista especulativa, é descrita como algo que não precisa sentir nada para ser o que é. E é exatamente essa a implicação revolucionária. A ciência matematizada, ela descreve um referente físico que, como a própria tese sugere, não tem a menor necessidade de possuir consciência ou uma força vital misteriosa, uma alma, para operar. Ela só opera e pronto. Exato. Isso levanta uma oposição muito firme, uma oposição direta a qualquer vitalismo ou panpsiquismo que tente animar a matéria para torná-la compreensível para nós. O mundo, em toda a sua complexidade, não se resume ao que é experienciável por humanos ou animais. As coisas existem em seus próprios termos. Sim, as equações não lineares, a física quântica, a teoria dos conjuntos transfinitos, tudo isso descreve uma realidade que pode ser considerada não subjetiva, que existe lá nos próprios termos dela. É uma independência radical da nossa intersubjetividade. Agora, para fazer essa matemática operar sem depender da gente, a tese de Maciel traz para a mesa o conceito central da nossa discussão de hoje: o signo esvaziado de sentido. O famoso signo Demi. Isso, que a tese abrevia como signo Demi. Eu fiquei tentando comparar isso com a nossa linguagem natural, sabe? Essa mesma que a gente está usando para conversar agora. A nossa linguagem depende inteiramente de significados, de intenções, de um dicionário mental que nós dois compartilhamos aqui. Se eu invento uma palavra agora que não tem sentido humano, ela é apenas um ruído. Vira só barulho. Exato. Mas a matemática parece operar de um jeito totalmente diferente. Ela usa unidades que não precisam de um pingo de sentido humano. Lendo a tese, eu tropecei no exemplo do conjunto vazio e, olha, confesso, deu um nó na cabeça de novo. Esse exemplo é maravilhoso, mas é denso mesmo. A tese diz que a base de toda a matemática surge de um conjunto que não tem nada dentro, o conjunto do qual nenhum outro é membro. A minha dúvida é, como exatamente a gente constrói toda a sucessão de números ordinais, o infinito inteiro, a partir de um signo vazio, sem precisar que alguém imagine, sei lá, uma cesta vazia de frutas? Essa é a sacada brilhante da axiomática matemática. A linguagem natural, essa nossa, sofre daquilo que a gente poderia chamar de uma sobredeterminação semântica. Sobredeterminação semântica. É. Nós estamos o tempo todo tentando prender a realidade nas teias dos nossos conceitos, dos nossos dicionários. Já a linguagem formal da matemática produz enunciados incrivelmente ricos, operando sob signos que permanecem rigorosamente vazios de sentido. Eles não têm um peso por trás. Não tem. O exemplo do conjunto vazio ilustra que o signo base da matemática nunca precisa adquirir o significado da palavra conjunto que a gente usa no dia a dia. Ele simplesmente opera segundo regras sintáticas muito rigorosas. O signo da M é como uma engrenagem pura, funcionando perfeitamente sem precisar do óleo da interpretação humana. Então o sentido não é um pré-requisito para o sistema funcionar de jeito nenhum. O que é fascinante aqui é a revolução conceitual que isso provoca na forma como nós entendemos a própria comunicação e os sistemas. Como assim?
Tradicionalmente, somos ensinados que algo só pode ser um signo se ele aponta para um significado, certo? Uma placa de pare só é um signo porque aponta para a ideia de parar o carro. Claro. Mas o signo vazio nos revela que o sentido é meramente contingente. Um signo não tem necessidade nenhuma de ter um sentido para ser um signo. E isso nos leva a uma constatação profunda. A semiótica, que é o estudo dos signos, precede a semântica, que é a teoria dos sentidos e significados. A semiótica vem antes. Muito antes. A semiótica revela um domínio autônomo, que é o domínio do não significante. Há um universo inteiro de relações, de marcas e traços operando sem jamais precisarem de um dicionário semântico para validar a existência deles. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para a gente entender como reconhecemos esse signo, que não significa nada, o texto entra numa distinção técnica entre o type, que é o tipo, e o token, que é a instância. Essa distinção é a chave de tudo. A analogia que a tese usa é ótima. Pense em alguém pegando um giz e escrevendo no quadro negro a letra A 3 vezes seguidas. Tipo, A. O que temos ali são 3 tokens. 3 instâncias físicas. Isso, 3 instâncias físicas de um mesmo type, que é o tipo A. O que me chamou a atenção é que o texto defende que para reconhecermos que aqueles 3 rabiscos são a mesma coisa repetida, nós não precisamos invocar nenhum conceito profundo, nenhum sentido oculto da letra A. Existe uma articulação imaterial no próprio signo. Exatamente. E é aí que entra aquele neologismo que a tese explora, o quenotipo certo. Como isso funciona na prática? É exatamente nesse espaço entre a marca física e o reconhecimento da sua repetição que Meyler só introduz o quenotipo, ou quenotype no original. A palavra deriva do grego kenos, que significa vazio. Vazio, tá? O quenotipo é o tipo em sua forma mais pura. É o tipo do signo que é completamente esvaziado de sentido. Pense no seguinte: quando pensamos num conceito, digamos, o conceito de uma cadeira, ele nunca consegue navegar fora do domínio da significação. A palavra cadeira sempre arrasta consigo a ideia de algo feito para sentar. A gente não consegue desvincular as duas coisas. Não consegue. Mas o quenotipo excede essa esfera conceitual. Ele introduz a possibilidade de reconhecermos séries distintas, de identificarmos que uma marca gráfica é igual a outra puramente na esfera estrutural, totalmente à margem de qualquer sentido. É só estrutura pura. É a pura iterabilidade, sem a carga pesada da semântica. Para visualizar isso melhor, a tese nos oferece uma analogia quase cinematográfica. Imaginemos a descoberta de uma tabuleta antiga. Uma parede coberta de marcas esculpidas numa língua morta que absolutamente ninguém compreende. Adoro esse exemplo. A pergunta da tese é: como o observador consegue distinguir se aquilo na parede é apenas um friso, tipo uma decoração finita com padrões bonitos, ou se é a fachada de uma escrita, uma série infinita de signos iteráveis e sem sentido para ele? Essa é a grande charada. Mas espera aí, lendo isso me surgiu uma dúvida. E eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, tá? Fique à vontade. Se a gente não entende a língua de jeito nenhum, como a gente pode ter certeza absoluta de que não estamos apenas projetando a nossa própria busca por padrões ali? Não é um pouco de arrogância nossa achar que reconhecemos um sistema ali quando pode ser apenas desgaste natural da pedra ou, sei lá, arte abstrata? É uma objeção muito justa. Como a gente escapa de apenas ver rostos nas nuvens? Essa é uma objeção excelente e vai direto ao coração do problema. A resposta para o enigma dessa tabuleta antiga e para sua dúvida reside em perceber que não se trata apenas de percepção visual ordinária ou de uma semelhança exata entre os traços. Como assim? Se fosse apenas um friso decorativo ou um desgaste natural, a repetição dependeria de uma similaridade visual muito estrita ou seria completamente caótica. Mas quando a observadora percebe que são signos, mesmo sem entender a língua, ela não está projetando sentido. Ela está reconhecendo uma estrutura operativa subjacente. Ah, então a estrutura se denuncia. Sim. A iterabilidade do signo DM não é garantida apenas por sua semelhança empírica, embora ela seja necessária. O que denuncia que a tabuleta é um sistema de signos é a capacidade latente daquelas marcas de se desconectarem do material puro e operar em comunidades sintáticas vazias.
Elas agem como um sistema. Exatamente. Reconhecer a tabuleta como escrita é reconhecer o quenótipo em ação. É ver que aquelas marcas se repetem e se diferenciam seguindo regras sistêmicas que independem totalmente da nossa capacidade atual de dar sentido a elas. Certo. Então, se a gente não está só projetando sentido e o signo realmente tem uma estrutura própria, como ele sobrevive no mundo real? Como ele funciona na prática para que a gente possa reconhecê-lo? A obra detalha 3 regras, 3 características fundamentais do signo DM que o blindam contra a nossa necessidade de interpretação. Quais são elas? A análise detalha essas 3 características que são o verdadeiro motor de comportamento do signo esvaziado de sentido. A primeira delas é que o signo DM é arbitrário. Arbitrário. Mas atenção, há um contraste muito sutil e vital aqui em relação ao que normalmente aprendemos. Na linguística clássica, como a de Saussure, a arbitrariedade significa que a conexão entre um significante, por exemplo, o som da palavra árvore, e o significado, que é a ideia da planta com tronco e folhas, é arbitrária. Porque não tem nada no som que lembre uma árvore de verdade. Exato. Não há nada no som árvore que exija aquele conceito. Mas lá, o signo ainda está amarrado a um significado. Aqui, com o Meillet-Sue e a análise de Maciel, o arbitrário tem um peso muito mais radical. O signo se desconecta totalmente de qualquer significado. Um corte limpo. Um corte limpo. Ele escapa inteiramente da unidade do significado conceitual ou ideal. A arbitrariedade aqui é a sua alforria definitiva da semântica. Então ele se soltou da amarra do significado. Virou um agente livre. Mas se ele é só uma marca arbitrária e vazia, como ele vira um tipo que a gente reconhece de forma confiável e não só um arranhão esquecido na pedra? O que garante que ele é um elemento de um sistema? Aí entra a segunda característica. Esse signo é iterável identicamente. Essa iterabilidade, que é um nome mais sofisticado para a capacidade de repetição infinita, é o que transforma um rabisco qualquer num tipo. A repetição cria a regra? Sim. O signo pode ser reproduzido infinitamente em diferentes contextos materiais, e essa repetição constitui a unidade desse tipo. Se eu escrevo o símbolo matemático de infinito num papel com caneta azul, e depois desenho na areia da praia, e depois digito no teclado do computador, é a iterabilidade que me garante que é rigorosamente o mesmo signo operando nas 3 situações. Apesar das diferenças físicas absurdas entre elas. Exatamente. O contexto físico muda, mas o signo operando é o mesmo. E isso meio que já puxa a terceira característica, não é? Porque para eu conseguir repetir esse signo na areia ou no papel, eu preciso de algo físico. Perfeitamente. Isso nos leva à terceira característica, que serve como uma âncora. O signo de Wen é inseparável de sua base empírica. Inseparável. Pode soar meio contraditório falarmos de um tipo imaterial, que é inseparável da base empírica, mas não é. Essa inseparabilidade empírica, esse apego à matéria, é o que permite reconhecermos séries de instâncias de tokens que são distintas. E a gente faz isso baseando-nos puramente na não similaridade delas. Dá um exemplo disso para a gente visualizar. O texto dá um exemplo brilhante para ilustrar. É isso que nos permite distinguir o signo alfa minúsculo do signo beta minúsculo num papel. Ou, pegando um exemplo ainda mais primário, reconhecer a semelhança puramente gráfica dos traços de contagem. Aqueles pauzinhos que a gente desenha na parede. Aqueles mesmos. Sabe quando você desenha 4 pauzinhos paralelos na parede para representar a contagem 1, mais 1, mais 1, mais 1? Você distingue eles uns dos outros baseando-se unicamente em sua base empírica espacial. Você não precisa que cada pauzinho signifique uma coisa específica no mundo, tipo uma maçã ou um carro. É só o espaço físico e a diferença visual ali. Isso, a diferença visual pura e espacial permite a operação sistêmica sem depender de qualquer semântica por trás. Então, o que tudo isso significa para nós? Por que quem está ouvindo a gente agora deveria se importar com rabiscos matemáticos vazios, conjunto vazio e quinotipos na hora de pensar sobre a própria vida ou sobre o mundo? É a grande pergunta, não é? Porque, à primeira vista,
Pode parecer que estamos mergulhados num debate super restrito a departamentos de lógica avançada ou filosofia pura, mas a tese de Maciel tem um propósito muito maior por trás disso tudo, conectando essas engrenagens lógicas com o que ele chama de realismo complexo. Isso levanta uma questão importante, talvez a mais central de toda a nossa análise de hoje. Compreender o fenótipo, aceitar a existência de signos que operam perfeitamente, mesmo sendo vazios de sentido humano, nos permite conceber uma nova objetividade para o realismo complexo. Uma nova forma de ver o mundo. Lembra do que discutimos no início sobre a colonialidade da modernidade? Que o humano precisava iluminar tudo para ser real. Exato. A modernidade estabeleceu essa arrogância suprema de achar que o universo é um lugar mudo, inerte, que só ganha vida e organização quando o ser humano chega para traduzi-lo e dar sentido a ele. O quinótipo estilhaça essa arrogância de uma vez por todas. Ele quebra essa visão egocêntrica. Ele prova, através do rigor inegável da matemática e da teoria dos signos, que as coisas no universo podem se comunicar, podem referenciar umas às outras, podem construir sistemas funcionais imensos baseados em signos materiais e estruturais que são pura e simplesmente vazios da nossa semântica. A realidade não precisa da nossa permissão nem do nosso vocabulário para operar. É um exercício massivo de humildade filosófica, para falar a verdade. Tira o ser humano daquela posição confortável de doador de sentido universal e nos coloca como apenas mais uma entidade no mundo incrivelmente vasto de interações complexas. Uma peça no tabuleiro. Uma peça no tabuleiro, o realismo complexo ganha muita força exatamente ao reconhecer que o mundo material, os estratos da realidade que nos cercam, não estão ali esperando passivamente pela nossa interpretação. Eles estão ativos, iterando signos, produzindo diferenças, independentemente de estarmos lá para decifrá-los com nossos dicionários ou não. Precisamente. E é vital frisar que ao libertarmos a filosofia dessa prisão correlacionalista, nós não estamos de forma alguma diminuindo a beleza ou a importância do pensamento humano. O que estamos fazendo é ajustando a nossa lente para focar num mundo que é absurdamente maior e mais intrincado do que a nossa consciência consegue abarcar. A gente está ampliando a visão, não diminuindo a gente. Exatamente. O realismo complexo nos convida a observar as operações, as estruturas, a ecologia de relações que acontecem o tempo todo no domínio do não significante, onde a matéria forma diferença e, sim, comunicação, mas uma comunicação estrutural que prescinde totalmente da nossa vaidade interpretativa. É uma mudança de paradigma. É uma filosofia que rejeita categoricamente as metafísicas da supressão da complexidade, para usar os termos precisos da própria tese. É abraçar o mundo em sua totalidade autônoma. E isso nos deixa com uma provocação mental gigante para nossa audiência ponderar depois que esta exploração terminar. Pensa bem. Se a matemática e a filosofia nos provam de forma tão elegante que signos podem operar sistemas imensos e complexos de forma iterável, sem jamais precisarem de um pingo sequer de sentido humano, como isso altera radicalmente a forma como nós olhamos para a própria natureza ao nosso redor? Muda tudo. Será que os processos estelares forjando elementos pesados no núcleo das galáxias, ou os códigos genéticos replicando bilhões de informações microscópicas nas nossas células neste exato segundo, ou até o próprio tecido do cosmos em expansão, será que eles não seriam apenas uma vasta, belíssima e silenciosa rede de quenotipos? É uma perspectiva avassaladora. Uma malha infinita de signos operando perfeitamente num domínio onde a nossa busca humana e desesperada por significado é, no fim das contas, completamente irrelevante para a realidade objetiva deles. É uma ideia que dá vertigem, mas ao mesmo tempo traz uma liberdade profunda. Sem dúvida, uma liberdade imensa. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de nossa série Realismo Complexo versus Correlacionismo no que tange a obra de Meia Lassou. Deixe o seu like e se inscreva no canal para prosseguirmos nossas explorações filosóficas sobre realismo complexo. Até mais ver.